Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com a querida Gabi da Rosa. Ela que é bióloga, atua na preservação dos lobos-guará, lá no Cerrado, na Bahia. Ela participou de uma matéria no Jornal Nacional na semana passada, falando justamente sobre o impacto da preservação da vida animal na vida humana. A gente já conversa com a Gabi desde 2020, que ela tem participado de alguns bate-papos aqui, sobre toda a energia maior. Janda, beijo para você, querida. Então aí, vamos aguardar a querida Gabi da Rosa entrar. Bem-vinda, tudo bem? Tudo bom, Carmen? Tudo bom da família da Pax? Como estão? Tudo Estamos jóia. bem? Parabéns pela linda reportagem e o maravilhoso trabalho que vocês fazem aí no Parque Vida Cerrado. Eu tenho uma pergunta, o parque tem 15 anos ou 22 anos? 15 anos, vai fazer 15 16 anos. agora. 15 anos. Muito bom, que legal. Então, esse parque tem 8 espécies de animais, 5 em extinção, 32 animais, 30 reproduções bem-sucedidas, 200 mil mudas produzidas e distribuídas e mais de 30 mil visitantes nos últimos 15 anos. Muito legal. E agora já está aberto? Já acabou a história da pandemia? Como é que está aí? A gente começou a se organizar para abertura, né? A gente está com proposta que agora em junho, né? A gente volte a receber o público. Estamos na fase da seleção dos monitores, do treinamento de equipe de educação ambiental, para que a gente possa receber o público novamente. Então, a gente Que está legal. realmente, deu um tempo para as escolas se organizarem, né, para a gente ter certeza que estava tudo bem, e agora a gente está agora no tão sonhado processo de reabertura do parque. Graças a Deus, parece que as coisas estão voltando ao normal, né? Aqui em São Paulo também, no mês de junho, vão haver vários congressos híbridos, uma parte presencial e uma parte via Zoom. Mas aí no Parque Cerrado tem que ser presencial, né? Para curtir, sentir a vibração dos animais e de toda essa energia maravilhosa. Queria te perguntar como é que foi a sua sensação quando vocês devolvem o lobo na mãe natureza? Como é isso? Ai, olha, eu não sei nem explicar o que foi aquele monte de sentimentos, né? Porque o projeto, assim, como vocês vêm acompanhando ao longo do tempo, ele teve várias fases, desde o recebimento, a certeza se ia dar certo, se não ia, a busca pelos parceiros certos para que a gente pudesse fazer na área que a gente gostaria, tudo que foi envolvido, é uma fazenda distante, então deslocamento, a alimentação, acompanhar, né, todo o desenvolvimento, ter certeza que eles iam estar aptos a serem soltos, e por mais que assim as análises digam que eles estavam, né, prontos para isso, bate sempre aquele medinho no coração, porque eles saem da relação de controle que a gente tinha com eles, né? A gente estava acostumado com o criadouro, com ter tudo controlado, e de repente a gente solta. Na Então, floresta. né, ele fica realmente ali, eles estão expostos a tudo que pode estar acontecendo na natureza, ao risco de qualquer outro animal, ainda muito jovens, né? É tudo muito novo para eles, então foi uma sensação de emoção, de nossa, deu certo, né? A gente conseguiu. E ao mesmo tempo, meu Deus, que loucura foi essa que a gente fez, né? Então a gente ficou flutuando nesses sentimentos. E a gente ainda tá, né? Porque todo dia a primeira coisa que a Claro. gente faz é abrir o sistema, receber os pontos dos colares de GPS, saber como é que eles estão, se estão bem, se não tem, para que a gente possa estar sempre atuando, né? A equipe É. de campo está sempre indo a cada 2, 3 dias na fazenda, tentando uma avistagem, né, visual, avaliando as câmeras que a gente deixou na reserva para a gente ver se o animal está passando, como é que ele está fisicamente, né? Todo esse trabalho continua aí. Eu ia perguntar exatamente isso. Existe um monitoramento, não é que largou e tchau, né? Vocês continuam acompanhando a Sim. evolução, né? E deve ser doloroso, né? Porque a gente se apega, né? Ainda mais bichinho, que é amor incondicional, né? Independente da raça, enfim, tem aquela troca de olhar, de vibração, de energia mesmo, né? Então existe esse monitoramento, né? Sim, a gente, desde o começo, a gente sempre falava, né? O Rogério, que é o pesquisador do ICMBio, que acompanhou todo o processo, ele sempre falava: o trabalho mais difícil vai começar depois que abrir o recinto, porque vai ser tudo muito mais rápido, muito mais intenso, e a gente precisa monitorar aí intensamente no primeiro mês. Depois a gente vem de acordo com
Com a resposta que os animais vão dando pra gente, a gente vai diminuindo essa frequência de idas até lá, mas o colar que eles estão, ele tem um prazo de monitoramento de 2 anos, né? Tá. Então, são 2 anos ali que a gente vai receber os pontos deles. A cada 6 horas a gente tem uma atualização de onde ele está. Legal. Muito bom. Quer dizer, dá para ver, né? Dá para sentir que está indo bem, graças a Deus, né? Os primeiros dias aqui, a gente está com 15 dias da soltura, né? Deram alguns sustos na gente, né? Deu tudo certo, né? Mas estão lá, estão bem. E a E a comida? gente tem. Vocês soltam comida? Vocês colocam alimento ou não? Sim. Deixa eles se virarem. Não, um dos processos, né? O lobo-guará, ele é um animal que ele tem uma necessidade energética muito alta, porque ele caminha muito. Então, eu não posso deixar esse animal para ficar muitas horas sem comer. Então, como está tudo muito novo, é uma área nova, que ele tem que estabelecer o território, se defender de outros lobos, principalmente, saber onde estão as frutas que ele precisa, caçar, né, as presas. O recinto vai continuar fornecendo água e comida por mais um tempo. Os animais Claro. continuam vindo toda noite para o recinto, né? A gente vê, acho que a última noite que a Caliandra não passou, a fêmea, mas praticamente toda noite eles voltam para pelo menos tomar água. Legal. E aí a gente pode ter esse acompanhamento, é bom porque a gente consegue visualizar o animal, né? E saber o que está acontecendo com ele ali. Então, o recinto vai continuar a partir do momento, a intenção é, a partir do momento que os animais começam a não visitar o recinto, aí a gente encerra essa parte, né, de oferta de alimento para eles. E é super interessante que a gente tem um anjo que caiu na nossa vida, que é o tratador, o seu Garça, que é funcionário da fazenda e abraçou o projeto junto com a gente. A gente mostrando as imagens, tem uma fêmea de vida livre que está indo no recinto tomar água e ela tá prenha. E Ai, que aí ele bonitinho. falou assim, não, mas a gente tem que continuar botando água para os outros agora, né? Porque tá todo mundo vindo tomar água aqui. Então, o projeto vai criando essas relações de afeto com todo mundo que É, se envolve, né? Essa acho que é a parte mais bonita do projeto. claro, Né? claro. Até me arrepiei aqui, ó. Eu amo animais, né? Como você sabe, como você também ama. Então, é muito boa mesmo essa troca, esse crescimento, essa parceria junta, né? Do reino animal e do reino humano. Porque eles são os nossos companheiros de viagem aqui na Mãe Terra, né? Quer queira ou não, você está contribuindo para a preservação de uma espécie que tá em extinção aqui no nosso amado Brasil, né? E o lobo-guará foi escolhido para ilustrar a nota de R$ 200, que é né? Então, quer dizer, ainda ficou mais famoso ainda, né? O lobo-guará. A gente brincou na época, falou assim, o projeto provou muito pra gente que os dispostos se atraem, que quando a gente está em prol disso, né, o universo todo conspira, porque logo que a gente aceitou o desafio, Claro, veio a notícia da nota, então assim, deu aquele boom de informação sobre o lobo, todo mundo queria saber, todo mundo queria se envolver, isso ajudou muito a gente a emplacar realmente o projeto, né, porque você falar de claro. conservação, né, nesse nível, né, de reabilitação, é um projeto que ele tem muitos riscos envolvidos, então facilitou a vida e fez com que mais pessoas se envolvessem no projeto. Eu falei assim, cara, foi a nossa primeira grande sorte, foi quando... Porque essa nota já era para ter sido lançada há uns 5 anos atrás, que já tinha a definição de que a próxima nota seria o lobo-guará. E aí veio bem na hora, assim, que a gente estava começando o projeto. Eu falei assim, olha, né, Que legal. portas Mas, abertas isso, agora. mas é porque vocês trabalham com o coração, com o amor, né? Não importa a área, quer seja vendendo parafuso ou fazendo aquilo que a gente mais ama, quando você coloca amor no trabalho, ele não só rende bons frutos, mas tudo sincronizado no universo acaba favorecendo todas as grandes situações e oportunidades, né? Então, E o você projeto falou em ele mostra sorte, muito para... sorte tudo bem, mas vocês atraíram essa questão da nota que está sendo ilustrada justamente pelo lobo-guará, por esse bichinho tão lindinho aí, né? Que muitos aqui no Brasil desconheciam, né? Sim, e foi super interessante, porque na semana que eles lançaram a nota, o lobo-guará foi uma das maiores pesquisas do Google. Então, se mostrava o quanto que as pessoas queriam informação. A gente recebeu várias ligações no parque, das pessoas perguntando, né, professor, mídia, querendo informação. Que bicho é esse, né? Então, onde ele vive, o que ele come, né? Onde ele se É, esconde. Então, a gente viu o quanto que a gente precisa valorizar realmente a fauna local, o quanto que a gente tem bichos que têm essa capacidade, né, de sensibilizar, de tornar
afetiva a relação do ser humano com a natureza. E a Claro. gente dá realmente mais valor a isso, né? Então, para a gente que trabalha com conservação e eu que trabalho com educação ambiental também, às vezes é meio frustrante quando a gente fala, né, vai falar de meio ambiente, de bicho, as pessoas vêm falando de animais que não são daqui, né? Vem falando do elefante, da girafa, né, do alce. E a gente pensa, nossa, tem uma das maiores biodiversidades do planeta, né? E as pessoas não conhecem. Então, todo esse trabalho, ele vem realmente para isso, né? Para a gente poder mostrar o quanto que a gente pode fazer, o quanto Claro. que a gente tem, né? O que fazer ainda, porque os bichos ainda estão aqui, mas a gente precisa realmente se dar as mãos e encontrar as pessoas certas para que esses processos aconteçam, né? Isso é maravilhoso, pois é. E aqui tá, né? Você vai estar justamente abordando o impacto da preservação da vida animal na vida humana. Você acredita que o ser humano vive sem bichinho ou sem a natureza? Não, a gente tá. Nós somos interligados, né? A gente é uma grande casa comum e a vida de cada um desses bichos impacta na nossa vida, né? Então, quando a gente fala hoje, está muito na moda o crédito de carbono, os índices de biodiversidade, mas transformando isso em miúdos, é cada animal que está aqui, que vive ao nosso redor, que tem o seu espaço, eles precisam sim ser respeitados. A gente tem muita coisa ainda para mexer enquanto sociedade para que esses animais possam coexistir com a nossa relação humana, né? E eu vejo que como a sociedade está assim despertando para isso, né? A pandemia veio trazer esse olhar das pessoas de que elas precisavam dos espaços verdes, as pessoas queriam sair e queriam ir para a natureza para conectar novamente, né? Para poder descarregar os seus estresses. E isso tem feito com que as pessoas realmente olhem novamente para o ambiente distante, né? A natureza por muito tempo foi vista como um ambiente distante, rude, perigoso. De repente as pessoas começam a sentir falta daquela casa, né? Daquele ambiente É, aconchegante que é a é, natureza, né? A gente é, veio de lá, né? é. Cheirinho de mato, né? Uhum. Cheirinho da planta, da árvore, do eucalipto, da flor, enfim, da terra, depois da chuva. É uma delícia, cheiro de chuva e o cheiro da terra molhada depois da chuva, né? Realmente é. Eu Calma, amo né? a natureza, né? Isso. E pra gente que tá aqui, Carmen, assim, para quem não conhece o parque, fica no oeste da Bahia, né? Que é uma das áreas das maiores áreas agrícolas do país. Então, quando a gente falou de conservação nesse cenário, a gente percebeu o quanto que as pessoas ainda têm medo, né? Criou-se também ao longo do tempo esse discurso de que o agronegócio não poderia caminhar com a conservação e de repente a gente vem quebrar, né? Fazer essa ruptura, né? Que vem sendo feita há 15 anos com a história do parque, de que sim, isso pode ser feito, sim, isso acontece, né? O grande diferencial desse projeto, a gente tem mais 3 frentes, né, de projetos de reintrodução de lobos acontecendo nesse momento no país. E a grande diferença aqui é que é a primeira vez que a gente está tentando um projeto de reabilitação de soltura numa área agrícola, né? Então foi feito dentro de uma APP, continua uma reserva legal, de uma fazenda, são milhares de hectares de área conservada e que chamou a atenção, né, dos órgãos responsáveis por ser uma área que tinha capacidade de suporte para um projeto desse nível. E a gente Claro. envolveu todo aquele grupo, né? Hoje, um dos principais problemas que o lobo enfrenta é o atropelamento. Então, as fazendas ao redor, né, foram mobilizadas, foram, né, chamadas à conversa, porque olha, os bichos estão lá, a coleira dele é refletiva, então tomem cuidado. Então, assim, hoje mesmo de manhã cedo, o técnico de segurança da fazenda vizinha já avisou, eu vi um dos bichos aqui na fazenda. Né? Então, assim, você vê que eles estão todos atentos, né, ao que está Legal, acontecendo e se envolvendo com aquilo, né? Torcendo para que isso dê legal, certo. legal. Eu queria que você falasse mais sobre a preservação caminhar junto com o agronegócio, porque o agronegócio é um assunto, não é novo, mas está bem em evidência no Brasil nos últimos 2 anos. E graças a Deus, porque o Brasil é o celeiro do mundo, pátria do Evangelho, já diz o nosso amado Chico Xavier. Diz porque ele nunca vai morrer, ele é eterno, né, esse grande ser. Mas até me arrepia, que eu tive a honra de conhecer e estar com ele algumas vezes lá em Beleza. Uberaba. Mas eu gostaria que você explicasse, Gabi, porque tem muitas pessoas que acreditam que cada coisa é uma coisa separada e no seu devido lugar. E não, e o agronegócio, além de dar muitos bons frutos, né, e ter recursos financeiros grandes, pode realmente possibilitar essa sintonia da natureza, dos animais e também das plantas,
que estão em extinção a continuarem a viver, não é isso? Como é que é a tua experiência, já que você aí comanda uma boa parte de todo o trabalho há 15 anos aí no parque? Eu sempre costumo dizer que qualquer setor da sociedade, seja ele o agronegócio, a indústria, o comércio, a educação, ele é um reflexo da sociedade. Sim, Então, eu vou ter boas pessoas, né, em qualquer uma desses setores, assim como eu vou ter pessoas não tão legais ainda, né? Porque nesse processo evolutivo a gente sabe que as pessoas vão se transformando e a gente vai chegar num patamar onde a sociedade, né, vai ser mais equilibrada e mais justa. Então, o parque buscou, ao longo desses 15 anos, se envolver com os bons exemplos. Então, quais são os bons produtores, quais são as boas pessoas, os bons instituições do agronegócio que valem a pena a gente trabalhar, sentar junto, que estão dispostas a conversar. Né? O diálogo para a gente sempre foi muito importante. Então, a gente construiu, desde a fundação do parque, né? O parque vem de uma empresa de fertilizantes, da Galvani, que é uma empresa brasileira do setor agrícola, e isso sempre veio dentro do discurso do parque, desde a sua fundação. O parque nasceu para ser um espaço de diálogo, para mostrar o cerrado para as pessoas e para fazer com que a região valorizasse, né, esse patrimônio ambiental que a gente tem. sim. Então, por mais difícil que fosse, no começo a gente teve várias subidas e descidas aí, porque essa relação com a conservação na sociedade, ela também oscila muito. Já foi melhor, já passou por momentos mais difíceis, agora está melhor de novo. Então a gente tem essas ondas e a gente precisa caminhar nisso, né? Eu sempre falo assim, as pessoas elas passam, né? Mas os nossos ideais, aquilo que a gente busca na instituição, ela fica. E ela precisa Claro. permear todos os cenários possíveis. Então, a gente encontrar essas pessoas no agronegócio, as pessoas que valem a pena, a gente tem fazendeiros que são excelentes, né? Que se envolvem com os animais, que cuidam das suas PPs, né? Que tem realmente um apreço, um afeto por aquilo. São essas pessoas que a gente trabalha no sentido de que são essas pessoas, a gente vai gastar energia com quem está disposto. Né? As outras pessoas, a seu tempo, elas virão para o processo. Claro, claro, maravilha. Pois é. Eu me lembro numa das lives que a gente fez, não sei se foi o ano passado ou ano retrasado, que você mencionou sobre a água, que a água começa no cerrado e depois vem abastecer as represas. E eu não sabia, eu aprendi isso com você. Tanto que hoje à tarde, na live das 3, eu até comentei, eu queria que você falasse sobre a água, porque a água é vida, né? E muita gente não tem noção. Eu sempre achei que cerrado é aquela vegetação rasteira, árida, tipo deserto, ponto. Então, me corrija, me explique que eu quero aprender. Estou aqui de canetinha, papel, anotando, porque eu adoro aprender. O Cerrado, a gente sempre fala, ele é a grande caixa d'água, né, do Brasil e também da América do Sul. Então, ele é uma região mais alta, é um solo extremamente arenoso, né, então ele tem essa capacidade de absorver toda a água da chuva, vem para o lençol freático, vai lá para os lençóis freáticos, lá para o Urucuia, né, Urucuia-Guarani, que é um dos nossos maiores reservatórios que abastece São Paulo. Então, toda essa água subterrânea, ela é captada na época da chuva aqui na região do Cerrado. Ela Entendi. vem para o subsolo, as raízes do cerrado são extremamente profundas, né, das árvores, então elas conseguem buscar água no período da seca lá no lençol freático, e ao mesmo tempo, quando essas árvores morrem, né, esses dutos que são formados pelas raízes facilitam ainda mais a entrada da água. Então, quando a gente mexe nesses sistemas hídricos que se formaram por meio das raízes e do próprio da composição do solo do cerrado, a gente também afeta a absorção de água, que é o que a gente tem visto aí muitas vezes algumas regiões que deveriam ser conservadas, que deveriam ser priorizadas para conservação, elas acabaram, né, principalmente no passado, na década de 60, 70 e 80, que foi a grande ocupação do cerrado, elas foram perdidas porque não se tinha esse conhecimento sobre isso. E hoje a gente está literalmente correndo atrás do prejuízo para identificar essas áreas prioritárias, para recuperar essas áreas de grande absorção de água, para manter, né, os aquíferos, manter os lençóis freáticos, né, estáveis para os rios poderem se manter estáveis no período da seca. A gente pensa, é como se fosse uma esponja. Chove, ela absorve, né, se mantém ali no lençol freático. Na seca, parou de chover, os rios começam a baixar e o solo começa a ceder água para o rio.
Então, quando eu tenho Nossa. um sistema hídrico hidromórfico, né, a gente chama de solos hidromórficos, que tem essa capacidade de absorção e devolução de água, quando esse sistema funciona muito bem, o rio não seca. Né? Ele se mantém Nossa. perene ao longo da seca todinha, que são os grandes rios que a gente Entendi. observa que são absorvidos. Então, a gente fala conservar as regiões de cerrado, as APTs, APPs bem colocadas, né, as reservas legais bem cuidadas, elas conseguem fazer esse sistema funcionar, mantendo água para todo mundo. Maravilha. Que bonitinho. E eu estava vendo o site do Parque Vila Cerrado, o Instagram, aliás, e eu vi o post que vocês fizeram do Dia das Mães, de um macaco bugio fêmea com o filhotinho. Adorei. É daí do parque, claro, né? Uhum. Quantos bugios? Recém-nascido, né? É o nosso machinho, né? Foi ontem a veterinária a Paula fez a primeira manejo dele. A gente deixa os primeiros dias ele o filhote quietinho com a mãe, vai observando só de longe para ver se ele tá mamando, se ele tá se desenvolvendo, se a fêmea tá bem. Ontem eles pesaram, tá tudo bem com ele. A gente tá aí agora na fase de seleção dos nomes para logo vir uma votação e a gente fazer sim um anúncio formal do nosso Que nascimento do delícia. bugio. E ele tem uma história interessante, porque em tese o bugio não estava na nossa lista de espécies para reprodução, né, tão cedo. O que acontece? O pai desse filhotinho, ele é um animal que ele veio pra gente vítima de alguma ação humana, a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Ele perdeu um braço, ele chegou pra gente amputado. Hum. E é um animal da região do oeste da Bahia, ele é um dos únicos animais, né, em cativeiro do oeste da Bahia. E a gente fez assim, poxa, não ter a genética do Chico, ele é um animal que já tá idoso, já tá velhinho. Ia ser uma grande perda pra gente, né? Pra genética da espécie como um todo. Então, a fêmea que estava com ele nunca segurou uma gestação, ela sempre teve várias perdas, a gente nunca conseguiu identificar, né, o real motivo disso. E o ano passado surgiram duas fêmeas no Tocantins, que estavam, né, o pessoal do CETES lá estava desesperado para onde mandar, porque as bichinhas precisavam sair lá do CETES, que é um animal de um local de passagem só. Então a gente negociou a vinda delas. Fizemos uma troca de casais ali, pareamos ele o Chicão com a amêndoa e deu certo, né? Nasceu um Ai, que filhotinho legal. meses depois, super bem, né? E aí a gente está super feliz, porque um dos motivos do criadouro também é se tornar um banco genético dessas espécies, né? Que a gente possa fazer essa manutenção genética ao longo do tempo. E agora a gente Claro. garante aí uma genética baiana com tocantinense dentro Muito da bom. árvore genética dos animais do Brasil. Quanto tempo é a gestação do macaco bugio? Dá uns 6 meses. Não vou lembrar agora de 6 cabeça meses? certinho. Ok. Quantos dias, mas é mais ou menos essa E daí, média. esse filhote nasceu o quê? Há 3 semanas? 2, 3 semanas? E ele tem 30 dias, 30 praticamente. dias. Né? Fechou os Que, 30 dias aqui. muito Ele legal. nasceu. Que legal. Quer dizer, vocês esperam um mês para a veterinária ir fazer o check-up lá, vai ver se está tudo bonitinho. É legal isso. Porque é uma espécie que, assim, a fêmea pode rejeitar, né? Então, assim, tem vários registros Claro. de rejeição. Então, assim, a gente evita o máximo mexer com o casal, né? Deixa eles quietinhos, bem à vontade. Só o tratador, lógico, tinha contato direto com eles, mas todos os bichos gostam dos tratadores, então é o É, que a gente está claro. dando comida Dá para eles. comida, limpa, etc. Eles amam. Isso. A veterinária passava, a gente passava de vez em quando, dava uma olhada. A fêmea é super dócil, o que facilita, né, esse acompanhamento. Se fosse uma fêmea mais arisca, né, realmente teria que ser menos ainda o contato, mas a gente optou esperar realmente 30 dias para daí sim, porque Uhum, daí teve que pegar o filhote, pesar, manejar, né, era melhor realmente deixar. claro. Eu já tô louca para ver que só a veterinária fez o procedimento, né? Eu já tô louca para participar no próximo, poder dar umas apertadas nele, né? É, legal. O Ricardo Pastore, oi, Ricardo, um abraço. Está dizendo, na Serra da Caraça, eu tive a oportunidade de me hospedar numa pousada onde os lobos-guará vinham se alimentar à noite. Esse convívio com o homem pode prejudicá-los? A Serra do Caraça, né, acho que é uma história linda que tem anos, acho que isso vem desde a formação do mosteiro, né, tem eles, os padres anteriores, eles praticamente domesticaram os bichos, jogavam comida, viam que os lobos viam, e aí criou-se esse hábito, depois virou uma pousada e virou uma atração turística.
o que foi feito, né? Depois que você cria esse espaço, né? Os lobos também estão habituados. O lobo é um bicho super mala, né? Eles gostam de comida fácil, eles têm essa relação de se tornar quase que humanizados, né? Então, facilita esse processo. O que o ICMBio fez? Eles orientaram, né? O Instituto Chico Mendes, né? Sabendo disso, eles entraram em contato, né? Acompanharam o processo. Então, assim, o ICMBio ajudou eles a rever a dieta. Então, hoje eles não jogam qualquer coisa, não jogam o resto de comida. Hoje eles têm uma dieta balanceada para os Uhum. bichos, né? E o horário certinho, eles têm as regras. Então, dentro das regras, né, fazendo isso direitinho, é seguro para todo mundo, principalmente para o Claro, animal, né, que vem ali, se alimenta, dá um show, dá uma olhada ao redor e vai embora, e para o público que pode ter uma experiência dessa sem correr riscos, né? Acho que claro. a gente tem que estar sempre de olho quando participa desse tipo de exposição, se o animal está sendo preservado, né? Então, assim, aquelas situações onde você tem contato direto ou você se põe numa situação muito próxima do animal, né? Isso sempre tem que ficar alerta e se certificar se essas exposições elas têm algum aval dos órgãos públicos, se os órgãos estão sabendo, né? O que a gente sabe do Carás, morro de vontade de ir a um local que eu não conheço ainda Claro. e essa é uma experiência também que eu morro de vontade. O que eu sei é que realmente o ICMBio fez esse trabalho, principalmente para equilibrar a dieta, né? Que eles davam Sim. um resto de comida, davam, né, um monte de coisa, e eles fizeram uma dieta para que o show pudesse continuar, né? É importante, porque alimentação é tudo, né? Alimentação é Sim, saúde. O sim. Antônio Carlos, lá do Rio de Janeiro, está perguntando, repita exatamente onde é o Parque Vila Cerrado, fronteira de quais estados brasileiros? O Parque Vida Cerrado, ele fica no município de Barreiras, que é divisa da Bahia com o Tocantins. A gente está a aproximadamente 600 quilômetros de Brasília, 600 e poucos de Palmas, né? E 1.000 de Salvador. Apesar de estar na Bahia, Salvador é a capital mais distante. Então a gente fica bem na divisa. Na divisa da Bahia com Tocantins, Isso. na parte oeste da Bahia, bem longe. Bem longe da praia. É. Ué, mas tudo bem, ué, faz parte. Tudo na vida tem Não, seu preço. Você está convivendo com a mãe natureza, literalmente ajudando a preservar espécies aqui no nosso amado Brasil. É uma missão, né, Gabi? É uma missão, realmente, né? eu sempre falo, quem trabalha com isso é uma entrega, né? A gente É, não tem hora, não tem família, né? A gente deixa tudo para trás quando precisa. é, E por mais que a gente busque, né, um equilíbrio, a gente sabe o quanto que esses animais precisam da gente, o quanto que esse trabalho precisa de pessoas dispostas, envolvidas, e a gente está sempre buscando, né, essas pessoas, e sempre que chegam pessoas novas no parque para trabalhar, uma das coisas que a gente sempre fala desde o começo, ó, é devoção, né? É que pois é, porque a gente precisa realmente desse sentimento e é esse sentimento que mantém a gente em pé, né? Porque claro. são vários tropeços, né? A gente tropeça, levanta, sacode a poeira e segue em frente, porque tem muita coisa para É. fazer. Mas é por aí. E eu fico bem feliz que no nosso amado Brasil existam pessoas que se preocupem na preservação, na conservação e que invistam realmente, quem tem recurso para isso, e invistam na continuação de todas as formas de vida, no reino animal, no reino vegetal, em tudo aquilo que nós temos, né? Porque fora do Brasil, como você sabe, você esteve na Nova Zelândia fazendo lá o seu estágio, não é isso? Na energia de todos os seres do ecossistema. Eles investem muito nessa energia de ecologia, em preservação de floresta, de plantas, realmente já há muitos anos, há 50 anos ou mais, que Parque Nacional lá é algo como se fosse sagrado. Na realidade, é sagrado, né? Eu desejo que nós, aqui no Brasil, em curto espaço de tempo, possamos ter o mesmo nível de consciência, de cuidado e também de visitação das pessoas, para que o público possa ter essa troca de energia, de carinho, de olhar com os bichos, não de colocar a mão, óbvio, mas respeitar o habitat, o meio ambiente, dar espaço para que eles possam ser eles mesmos, né? Mas é importante entender que todos nós fazemos parte do mesmo planeta, né? E que tudo coexiste, né? O que mais te impactou na tua experiência fora do Brasil e o que isso acrescentou, que você trouxe na tua vivência aí no Parque Vida Cerrado ou na tua vida?
como bióloga? Eles são muito práticos nas coisas, são É, muito resolutivos. Isso é uma coisa que o brasileiro tem um pouquinho de dificuldade com isso. A é. Nova Zelândia, né, que foi uma experiência, né, ela tem uma formação britânica, são ingleses em muitas coisas, e uma delas realmente é essa relação. Então, assim, apesar da caça, por exemplo, esportiva ser permitida lá, era uma coisa altamente regulamentada. Por mais que não tivessem leis como a nossa, né, várias páginas de leis, o básico, o mínimo, ele existe e ele é cumprido. Né? Ou você Sim, cumpre ou você está fora. Não tem, eles não têm preocupação com milindres, né? Ah, se eu reclamar, né, o fulano vai ficar. Não. Ou você segue a regra, ou você está fora, né? é, E eu acho que esse é um aprendizado que a gente precisa trazer para nossa cultura. O respeito realmente que eles têm pelos parques, pelas áreas verdes, isso é cobrado, né? Então, eu assisti várias vezes, né? Na frente da casa que eu ficava, tinha uma criança pequena, e os pais passando isso, né? De que não pode jogar lixo no chão, que tem que cuidar, que não sabe, que você tem que respeitar o espaço do próximo, né? O horário de colocar o lixo. Lá todo dia tinha um lixo diferente para ir para fora. O dia do vidro, o dia do papelão, o dia do orgânico. E todo mundo colocava no horário. Não existia essa de eu vou deixar para amanhã, né? sim, Então, e é um compromisso com a sociedade, né? Como eu falei antes, o cuidado com a natureza, ele é um reflexo da sociedade. Se a gente cuida sim. da gente, se a gente cuida da nossa casa, do nosso vizinho, se a gente se importa que o meu comportamento está afetando a vida do outro, né? Isso cria uma onda realmente de tornar tudo melhor, inclusive a relação com a natureza. Porque se eu, Claro. né, eu vou para um ambiente, vou para uma cachoeira, né? E eu deixo lixo para trás, eu não aprendi nada com aquele ambiente, né? É. Nossa, nem fala. Nas praias aqui, eu lembro quando eu ia para a praia, trocentos anos atrás, era um horror. Na hora que você ia embora, ficava aquele lixo absurdo, e aí vinha a equipe para limpar. Quer dizer, realmente, eu acredito que melhorou bastante. Faz muito tempo que eu não vou nas praias aqui no Brasil. Aliás, nenhuma praia, mas eu acredito que hoje exista mais consciência em relação ao lixo, e mesmo o conceito de reciclagem, que não é modismo. É uma questão de preservar, conservar, reduzir, reutilizar, para que a gente possa viver, né? Ser humano está vivo com saúde, porque o lixo acaba contribuindo para a doença, para toda essa confusão de inseto, de, enfim, bactéria, toda essa proliferação que nós não queremos. E as pessoas, todos nós somos responsáveis, né? E alguns países têm normas mais rígidas, porque eles tiveram criação mais próxima à mãe natureza, né? Nos Estados Unidos, onde eu morei, estudei, com 7, 8 anos de idade, a criançada vai para todo final de semana, vai fazer uma trilha, vai para a floresta, vai subir em árvore, vai abraçar uma árvore, vai botar o pé no chão. Aqui no Brasil não tem esse costume, então eles já nascem, já, quer dizer, desde o começo da escola, já tem esse espírito de preservação, de conservação, de troca e de respeito, né? Eu acho que isso faz muita diferença, né, Gabi? Sim. O lixo, eu falo assim, decidir se é lixo ou se é resíduo, hoje é uma questão de sobrevivência pra gente, né? Da Sim, própria sociedade humana, a gente precisa tratar melhor, né, esse tema. Se fala muito, a gente não pode mais explorar os recursos naturais. Eu, sim, mas para eu deixar de explorar os recursos naturais, eu preciso começar a fazer com que os processos de reciclagem funcionem, né? sim. Começa com a sociedade fazendo a sua parte, separando, e a gente principalmente impulsionando a legislação para que a logística reversa funcione de verdade, para que a gente tenha mais centrais de recebimento, de reciclagem, separação, para se a gente pegar, por exemplo, os equipamentos eletrônicos, pouquíssimo, por mais que a gente recolha muito, pouquíssimo é reciclado. É verdade. É um desafio, para a sociedade, né? A gente sair, né, da crítica, né, e começar a olhar assim, tá, o que eu posso fazer, eu como biólogo, eu como advogado, eu como engenheiro, dentro do meu ambiente. Eu consigo fazer isso, né? Porque a gente precisa realmente, a gente está num processo aí que a gente precisa começar a dar passos um pouquinho mais largos, né, para a gente poder equilibrar a roda aí da sustentabilidade. Claro. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Pois é, eu acredito também que nós, seres humanos, estamos tentando, pelo menos, entender como viver melhor, né? E procurando respostas. Além das respostas objetivas, tem que assumir responsabilidade e fazer alguma coisa no dia a dia, né?
Aqui em casa, nós reciclamos já há muito tempo, desde que eu morei fora. Eu morei em Los Angeles em 87, um ano, depois morei em São Francisco em 89, e lá tinha já toda essa história de reciclagem, o pessoal do Greenpeace estava começando, e etc. Então, vários movimentos nessa energia de preservação, e é importante que a gente possa ter esse tipo de consciência, porque mesmo algumas pessoas pensando, ah, mas vou jogar porque tem gente que faz assim, não é o que os outros fazem. É qual é a nossa contribuição para melhor viver no planeta que nós todos vivemos, que é a nossa casa, né? E agora essa pandemia também mostrou bem como nós todos dependemos uns dos outros. E como essa energia que está no ar é o mesmo ar que a gente respira. Todo mundo está respirando ar, ponto. E o ar é composto dessa energia de decomposição das toxinas, do lixo e de toda essa coisa. Quer dizer, tem que prestar atenção, né? Realmente temos que entender a seriedade do momento que a gente está vivendo, né? Eu adorei essa foto que você mandou para fazer aqui a divulgação. Você está segurando um lobinho guará, quem é? Esse é o Baru, né? O que foi É o... solto agora. No dia, esse é o dia que eles chegaram no parque, né? Eles chegaram Ah, super mansinhos, a gente ficou desesperado. A hora que eu vi, eu falei assim, meu Deus, não vai dar certo soltar esses bichos. Eu entrei em pânico, porque todos os filhotes do parque, né? Por mais que a gente manejasse intensamente, eles nunca ficaram mansos ao ponto de você pegar o bicho no colo sem uma mordaça. E o Baru e os irmãos chegaram assim de virar a barriguinha para cima. Eu falei assim, meu Deus do que céu. bonitinho. Eu falei assim, tô ferrada, né? E aí, mas foi muita mudança de logística até a gente acertar a mão para tirar realmente, né? Não poder mais pegar ele no colo e ele não chegar Pois mais é. perto, né? Então foi realmente um Porque processo. tem que inserir na natureza, né? Deve doer, né? Você vê de longe e não pode mais colocar a mão na cabecinha, né? Não dá para chamar e dizer, vem, Baruzinho, né? Mas é um desafio gostoso, não sei, é um mix realmente de sentimentos, de a gente sabe que está fazendo a coisa certa. Sempre, Claro. quando a gente trabalha com conservação, a gente não está trabalhando com um indivíduo, e sim com uma população, né? Por mais, né, não sei, lá, daqui a um mês a gente perca um dos dois, daqui a 6 meses a gente perca um deles. O primeiro processo de reabilitação que aconteceu em 2016 correu tudo muito bonito, né? 30 dias depois, infelizmente, a lobinha ela foi atropelada por uma moto, né? Numa madrugada tinha nevoeiro, mas foram resultados, né? Tudo começou ali. Então, esses animais, eles dão início a um processo da gente conseguir realmente fazer os processos de reabilitação, chamar a atenção da população para a espécie, Claro. né? O quanto que eles são Mas importantes. E é essa, isso. essa loba que foi atropelada tinha a coleira do GPS e tudo? Tinha, Ah, tinha. é? Ela provavelmente, sim, foi uma madrugada, tinha muita névoa, né? Foi na Serra da Canastra. E provavelmente na hora que ela atravessou, a moto nem viu, né? Então, foi, foi um processo dolorido, né? Para a Claro. equipe que estava envolvida lá. E esse sempre é o nosso maior medo, mas a gente sabe que a partir do momento que a gente abriu aquele recinto, só nos resta rezar, né? Eu falo assim, só resta a gente Claro. agarrar com São É. Francisco, né? Assim, foi a prece que eu fiz na hora, assim, olha, São Francisco, agora é contigo, né? Porque... E é mais do que eles, né? Não é só o Baru e a Caliandra, são todos os outros lobos, né? Que todos os anos aí a gente já tá brincando no parque, né? Vai entrar 1º de junho, começa a bombar filhote, porque as fêmeas vão começar a parir na última semana de maio, primeira semana de junho, aqui na região. Então tem muito filhote de mãe atropelada, tem muito filhote, aí depois bate com queimada, muito filhote que, o proprietário, né, a pessoa tá lá no meio do mato, viu os filhotes, meu Deus, os bichos estão abandonados, porque os pais não ficam junto, né? Pegam os filhotes e levam para os centros de triagem, levam para a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Meio Ambiente liga para a gente desesperada, o que eu faço? Então, todos os anos, não só aqui, como em diversas regiões do país, isso acontece. Né? E são muitos filhotes retirados, né? A gente chama das remoções indevidas da natureza. E a gente precisava começar a dar uma destinação realmente para tentar, né? O ano passado, nessa região onde a gente soltou, a gente teve 4 óbitos de adultos, não, 2 óbitos de adultos, né? Que a gente chegou e o bicho estava morto. 2 remoções, né? De animais que não têm condições de voltar, de adultos, e 3 filhotes.
Então, de uma população e de um raio de 100 quilômetros, mais ou menos, saíram quase 9 indivíduos. Isso que a gente viu, né? Fora os animais que perderam sem a gente ver. Então, é uma perda muito alta para uma população tão pouco, que já é uma espécie ameaçada, uma espécie que tem uma reprodução super delicada, né? Por mais que tenham ninhadas de até 5 filhotes, normalmente só um chega na fase adulta. Então, a gente realmente precisa começar a fazer essas devoluções para os ambientes. Olha, pois é. Mas é muito lindo esse trabalho. Eu adoro a sua forma que você conscientiza as pessoas através das suas palavras e do teu exemplo, porque você abraçou a tua missão de vida e se entrega mesmo 1.000.000% a cada instante aquilo que está fazendo. E isso realmente é maravilhoso, né? Você falou sobre a moto. Eu acredito que eu não tenho nada contra a moto, mas nos Estados Unidos existem leis muito severas, principalmente para quem dirige moto, porque o pessoal que está na moto geralmente não respeita absolutamente nada. Corta caminho, vai por aqui, vai por ali. E isso aqui no Brasil deveria ser diferente. Mesmo no trânsito normal aqui na cidade, eu me lembro, alguns anos atrás, eu fui fazer uma tradução na Avenida Faria Lima, e quando eu estava voltando, eu peguei a Rebouças e estava uma chuva absurda. Em 10 minutos que eu fiquei com o carro parado, eu contei 80 motos passando por mim. Eu achei aquilo assim, eu não tinha noção do número desse tipo de transporte. E assim, e o pessoal, tudo parado, e eles vão tentando entrar onde não existe espaço. Uma chuva, raio, trovão, uma coisa maluca. Então, eu acredito, ainda mais assim, em estrada, né? Quem dirige tem que realmente ter consciência, principalmente quem dirige perto de fazendas ou locais assim, né? Nós temos uma experiência assim também aqui. Eu moro aqui há muitos anos, né? 56 anos aqui nessa casa. E a vizinha da esquina, eles tinham uma fazenda em Mato Grosso, meu pai também tinha uma fazenda do lado, eram vizinhos. Então a gente ia de vez em quando para lá para poder ver, porque os filhos lá dos vizinhos eram agrônomos, engenheiros agrônomos. E aí que numa última vez que nós fomos, uma vaca atravessou o caminho do carro dos vizinhos, né? E a pata acabou cegando uma das vistas da senhora, que era a mais velha, era a mãe do casal. Dali, meu pai vendeu a fazenda, graças ao bom Deus. E aí, eles também. Não, eles continuaram ainda por conta deles. Foi ali a minha primeira experiência de ver animal atravessar no meio da estrada. Nos Estados Unidos, em Parque Nacional, à noite, ali perto de Mount Shasta, tem mais 4 parques nacionais. E às vezes, quando a gente sobe para rezar na montanha, em Mount Shasta, você vê cervo, viadinho atravessando a rua, então a estrada, e tem que tomar maior cuidado, tem que realmente, né, preservar. E as leis lá fora são super rígidas. Se algum ranger, algum guarda florestal vê que você atropelou ou machucou algum bicho e não prestou socorro, ou não foi lá no órgão responsável para pelo menos falar o que aconteceu, é uma multa piramidal. Isso quando não é preso, né? Quer dizer, aqui no Brasil, o que você acha que precisa ser feito nesse sentido? A gente começa aqui com uma questão de educação, né? É, Os Estados Unidos, principalmente, lá tem alguns locais onde áreas que são indígenas, áreas que são sagradas, né? Você tem realmente todo esse controle. Mas vem de novo pela cultura da responsabilidade, né? Que é uma coisa realmente que não é da cultura brasileira, né? Não é da cultura latina, na verdade, né? E primeiro começa com a questão da educação. Hoje tem muito trabalho sobre tanto que a ecologia de estradas, né, virou até mestrado e doutorado. Começou como alguns trabalhos científicos, né, para você entender o quanto que as estradas afetam a população de animais. E hoje já tem, né, a USP, a UFLO, com mestrados e doutorados voltados para a ecologia de estradas. O quanto que isso sim, afeta. Então começa com a gente educar realmente a população de que, primeiro que é perigoso, né? Então, por exemplo, uma moto, se ele bate num lobo, dependendo da velocidade que ele tá, a lobinha em Minas, que foi atropelada em 2016, era uma estrada vicinal. Provavelmente o cara estava devagar, né? Nem viu realmente o bicho, porque eles saem, né, do meio da vegetação e não dá tempo, na maioria das vezes. Então, mas assim, se ele bater numa anta, né, numa onça, dependendo do tamanho do bicho, da velocidade que você tá, você realmente causa um capotamento, morte, né? Pode ficar cego. Então, assim,
começa com uma questão de que o atropelamento ele precisa ser visto como um risco de trânsito, né? Então, a gente precisa sinalizar melhor as nossas estradas, né? As estradas são pouco sinalizadas aqui, vai para a educação depois da população. Então, assim, por exemplo, quando eu tirei carteira, eu não lembro de ter visto sobre a fauna, sabe? Sobre atropelamento de fauna, como os riscos. Então, vai desde a gente mudar Claro, nosso olhar para o assunto, né? claro. Daí a gente vira ter legislações realmente mais rígidas, né? Então, É. essas estradas que cortam parques hoje, as pessoas têm tentado, né? Os gestores têm tentado, né, melhorar a sinalização, né? Buscar mais recursos para trabalhar com as populações locais, para daí sim a gente ir para uma área de realmente de responsabilização. Mas o brasileiro precisa entender, né? O ser humano precisa entender que eu preciso ser responsável por outro ser vivo, né? Sim, claro. Ainda mais pelos animais que precisam da gente, né? É outro tipo de Sim. reino. Eles estão expostos aos maus tratos, infelizmente, à falta de consciência, infelizmente, de muitos seres humanos. Quais são as espécies de extinção que estão aí com vocês no parque? No Fora o parque hoje, lobo-guará. a gente tem o tamanduá, o cervo do Pantanal, arara azul, ararajuba, né? São as espécies que a gente tem hoje no plantel que são consideradas espécies ameaçadas. É. E as araras, elas se reproduzem aí também? A gente não conseguiu reprodução das araras até hoje, da arara azul. Tanto que a nossa fêmea, ela, né, veio a óbito no final do ano, já era um indivíduo bem idoso. E agora a gente está planejando mandar ela para uma instituição em São Paulo, o macho, né? Ele vai lá, vai escolher uma namorada e depois vem o casal para a gente Ah, dar. legal. Enquanto isso, a gente vai dar uma reformada no recinto, pondo Ah, ele. muito bom. Vou rezar para vocês reproduzirem arara azul. Eu acho lindo quando a gente vê Sim. voando solto, né? Não em zoológico, não preso em lugar nenhum, né? Eu vejo em filme mesmo, né? Em desenho animado, mas o Brasil é tão magnífico, né? Tudo que nós temos de exuberância da natureza. E como falta essa consciência de respeito, né, Gabi? Mas que legal. Então é o tamanduá, o cervo da onde? Do Cervo Pantanal, que do você falou? Pantanal, né? Que é o cervo galheiro, aquele grande, né? Que é uma espécie Ah, que extremamente lindo. impactada, né? Nas queimadas do Pantanal. Então, é um animal que é o maior cervídeo das Américas, da América do Sul, né? E tem poucas regiões do país que ainda tem. A gente tem o privilégio aqui no oeste da Bahia de ainda ter alguns exemplares. A gente já avistou nos monitoramentos de campo. Mas é uma espécie também que a gente precisa trabalhar muito, porque além das queimadas, a gente tem problemas muito graves com caça, né? Que é uma das Um chagas que absurdo. a gente tem, né? Que lutar, né, contra isso. A caça ela é um resquício de barbárie e a gente ainda precisa trabalhar muito para tirar isso do nosso histórico, do nosso portfólio de ações. Claro. E É bem por aí mesmo. E agora o mês de junho é o dia do meio ambiente, né? Dia 5 tá chegando. E tá aí de chegando. preservação, de meio ambiente, dos animais e tudo mais. Vocês têm algum tipo de programação específica nesse mês ou segue o fluxo do que já está acontecendo? Vocês estão preparando para abrir para o público depois de 2 anos, que já é maravilhoso, né? A gente está organizando, né, um trabalho de ações junto com a Galvani, que é a nossa patrocinadora, para trabalhar com o público interno. A gente tem uma oficina, a gente vai lançar um projeto agora de novo de monitoramento de fauna, junto com a ADM, que é uma parceira do parque, já foi parceira no passado, e agora vai vir para o monitoramento de fauna junto com a gente. A ADM, que é uma trading, e tem sido uma super parceira da gente aqui na região. Então, a gente vai lançar o projeto agora. Dia 9, a gente vai ter a primeira oficina com os professores, Que legal. sobre educação ambiental, os professores das duas. E na sequência a gente começa a trazer as primeiras escolas que a gente vai receber, são as escolas que vão participar desse projeto com a gente. Então a Entendi. gente está super empolgada realmente com essa volta dessas atividades de educação ambiental que a gente estava, né, a gente foi para o ambiente online, mas não é a mesma coisa de você ter as pessoas ali, né, para É, conversar, para olhar no olho, né? é. Não, é diferente, né? Quem tem animal de estimação, quem convive com bicho, com natureza, passarinho, é diferente você olhar no olho. Parece que você sente, né? Você recebe a vibração, você recebe o pedido, você recebe a mensagem, nem que não dê para decifrar na hora, mas a energia está lá, né? E de repente, no momento apropriado, as coisas se esclarecem, né? Muito legal, muito legal. Olha, a gente tem 10 minutos. Amanhã eu estou aqui, Família Pax, conversando com o Bueno.
Jalku ou tibetano. E aí, você quer deixar sua mensagem final? O que falta você falar? Bom, eu acho que para a gente finalizar, né, primeiro queria agradecer a família Pax. Eu sei que muitas pessoas acompanharam o projeto desde da primeira vez que eu estive aqui falando, torceram. E essa vibração para a gente é extremamente importante. A gente sabe o quanto que isso movimenta o mundo quando tem pessoas vibrando em prol dessa causa. E que a gente precisa realmente acreditar que aquilo que a gente faz pro bem, né? O universo trabalha pra gente, não pra gente, mas trabalha para que aquilo aconteça. Ele traz as pessoas certas, ele traz os parceiros certos, ele tira as pessoas erradas do caminho. Isso a gente tem visto muito acontecer e a gente precisa acreditar realmente, né, ter uma fé inabalável de que as coisas acontecem quando a gente está trabalhando pro bem da humanidade, o bem do planeta. E vindo aí a Semana do Meio Ambiente, né? Fica aí a Semana do Meio Ambiente, mais que uma comemoração, ela é uma semana de reflexão, né? Então, mais uma vez, o que a gente está fazendo, né? Não só para o planeta, mas para dentro da nossa vida, o que a gente pode melhorar de hábitos? Será que eu estou, né, fazendo tudo aquilo que está ao meu alcance? Será que eu estou educando melhor os meus filhos, né? Para quem tem filhos aí, será que eu estou ensinando eles a não desperdiçar? A não consumir errado, a escolher, né? Uma das oficinas que a gente trabalha com professores sobre consumo consciente. E eu acredito muito na questão da gente escolher realmente, valorizar marcas que sejam de verdade, né, responsáveis, não se deixar se apegar pelo greenwashing, né, pelas ideias de que são só marcas de publicidade, mas a gente poder realmente tirar esse tempo para escolher o que a gente está fazendo, o que a gente está consumindo, se aquela empresa é séria, não só para questões ambientais, mas para questões trabalhistas, sociais. Eu acho que é um grande conjunto que a gente precisa começar a realmente olhar aí, né? A gente está vindo aí numa onda de ASG das empresas, e isso vai mexer muito com o sistema e a sociedade tem que cobrar mesmo, tem que estar atuante nisso tudo e a gente sair dos velhos hábitos, né? A gente é a geração que precisa tomar uma decisão se a gente realmente quer melhorar de vida, se a gente quer continuar, né, nesse planeta perturbado que a gente herdou, né? Pois é bem isso mesmo, porque a gente está no meio do caminho, né? Herdamos os maus costumes e hábitos que não foram nem feitos por, assim, propositadamente, simplesmente ninguém tinha consciência desse sentido de unidade e interdependência, né? De todos os reinos, mineral, vegetal, animal e hominal, e agora temos que fazer a nossa parte. Agora, a boa parte é que a geração mais nova já acorda, já nasce toda pilhada na energia da consciência, da paz, da preservação, da ecologia, da saúde, né? O que é importante realmente, né? Eu fico bem feliz. Olha, parabéns pelo seu lindo trabalho, que Deus abençoe, São Francisco de Assis ilumine todos os bichos aí do parque, todos vocês. Um grande beijo para você, para sua linda família. E a gente está aqui. Quando você quiser falar de novo, agora em junho, eu te chamo, porque é o mês do meio ambiente, né? Isso, Junho é daqui a pouco, né? Daqui a pouco já acabou 2022. Você acredita? Está indo muito rápido, eu né? tô nessa sensação de que a gente, né, onde é que eu aperto no freio, né? Se desse para controlar o tempo, né, Gabi? Tava bom. Eu também Isso, precisava de mais horas por dia. Mas that's ok. Enquanto a gente tem saúde e trabalho, graças a Deus, tá tudo de bom, né? Não fica com pensando certeza. abobrinha e tá servindo a Deus e tá muito bom. Grande beijo, querida. Que Deus Beijão, tchau, abençoe e tchau para todo ilumine. mundo. Um abraço. Tchau, Gratidão, tchau. namastê, família Pax. Amém.